boa tarde a todos, né? Nós agradecemos a participação do professor Rodrigo Ferraro, né? A nossa webinar de hoje é Noções Práticas sobre Redação de Patentes, tá? Vai ser uma explanação para todos, né? Entenderem um pouquinho sobre as patentes, como conseguir uma patente, como, de forma descritiva, fazer uma patente, né? O objetivo da webinar é abordar a experiência da qualidade da redação dos pedidos de patentes e orientar os usuários para que esses possam efetivamente depositar uma patente, né? Então, na UFES, nós estamos num processo que está aumentando, né, a quantidade de patentes, estamos aprendendo, né, a fazer patentes, e com certeza, com o palestrante de hoje, vamos aprender muito mais. Então, o professor doutor Rodrigo Ferraro é do INPE de Minas Gerais, é pesquisador em propriedade industrial do INPE, na cosméticos e biotecnologia, desde 2004, é examinador de patentes da divisão de cosméticos dentífricos, né? Possui doutorado e mestrado em Química Biológica pela UFRJ, graduação em Farmácia pela UFRJ, é instrutor nos cursos básicos, intermediário e avançado na redação de patentes em biotecnologia produzidas pelo NPI, e é tutor nos cursos de propriedade intelectual DL 101P, PBR, DL 301, DL 320 e aí por diante. O professor Hélio já falou um pouquinho do professor Rodrigo, né? E com certeza tem expertise no assunto, eu acho que todos nós vamos aproveitar. Obrigado, doutor Rodrigo, e vamos iniciar. A palavra é sua. Eu peço que todos desliguem microfone e câmeras para melhor termos a nossa webinar. Tá bom. Beleza, obrigado. Deixa eu começar aqui a compartilhar minha tela. Deixa eu... Só compartilhar. Só um momento, mais um momento. Melhor ser essa tela aqui. Tá todo mundo vendo? Tranquilo, né? Sim, sim, tá ótimo. Tá ótimo, então. Perfeito. Então tá. Isso aí. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, pelo Hélio, pelo pessoal de Sergipe, né? Tive aí em 2008, tive 2 oportunidades dando curso, né? Mais uma oportunidade de voltar, né? Aqui para Sergipe, dessa vez online, para tentar passar um pouco de conhecimento para vocês, né? A gente está sempre aprendendo, eu estou sempre aprendendo, o Hélio, gente do NPI, nunca sabe tudo, né? A gente sempre está aprendendo, e eu vou falar um pouco aqui sobre redação de patentes. Claro que isso é um tópico bastante aprofundado, né? A gente vai falar só algumas questões para a gente, quando a gente pensa em depositar um pedido de patente, né? Porque, na verdade, depositar o pedido tem uma redação, e essa é uma das partes mais complexas do depósito do pedido, realmente é a redação, e a gente até hoje ainda vê inventores nacionais, de universidade ou não, tendo seus pedidos indeferidos por falta de suficiência descritiva. A gente vai falar isso aqui, né? E que cada vez mais o que a gente tem interesse das nossas instituições é qualidade, não só quantidade, né? Depositar 100 pedidos de qualquer jeito é fácil. O problema é fazer com qualidade, que vai gerar minimamente um deferimento lá na frente, tá certo? É isso um pouco que eu vou falar aqui. Claro, o enfoque, apesar de eu trabalhar na área de biotecnologia, hoje examinando cosméticos, não vai ser esse o meu enfoque, tá bom? Vai ser um enfoque geral para a gente entender mais ou menos as preocupações iniciais que a gente precisa ter no momento desse depósito, tá bom? Bem, né, aqui é só aquele sumário que a gente já conhece. Deixa eu só mudar aqui para o laserzinho.
né? Aquele sumário, falar das legislações, algumas partes eu vou passar mais rápido para a gente poder abordar direitinho o tema, tá? Né? A patente, todo mundo já sabe, é um título temporário otorgado ao inventor e que permite que terceiros sejam excluídos de atos relativos à matéria. Bem, a legislação, tudo que eu vou falar aqui é relacionado com a nossa lei de patentes, você já conhece. Falar um pouco, e aí durante os slides da apresentação, depois eu até vou mandar para o Hélio, para vocês poderem divulgar, vocês terem essa apresentação em PDF, tá bom? Falar um pouco das instruções normativas 30 e 31, são as duas instruções normativas que falam sobre a parte formal e a parte técnica do pedido, tá? Lembrando que quem for escrever, depositar um pedido de patente, essa é a lei, tem que conhecer as instruções normativas e, principalmente, que eu não vou abordar aqui em profundidade, né, as diretrizes de exame do NPI, porque são nas diretrizes de exame que o NPI coloca de maneira explícita, clara e técnica como que as várias matérias, né, são reivindicadas principalmente. Então, área de biotecnologia, área farmacêutica, né, software, área de modelo de utilidade, em outras áreas, as instruções normativas e principalmente as diretrizes são fundamentais, tá bom? Então, a gente tem que conhecer as diretrizes para minimamente saber como se reivindica determinadas matérias, ainda mais em áreas tecnológicas um pouco mais complexas, tá? Aqui a gente vê as várias diretrizes que o NPI tem, né? Desde a diretriz do bloco 1, que fala do conteúdo, bloco 2, patenteabilidade. Essas diretrizes em detalhes, elas mostram, né, como o NPI analisa a novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, né? Essas diretrizes são muito importantes. Claro, todas disponíveis no site do NPI, tá? As de modelo de utilidade, as diretrizes de biotecnologia de 2015, tá para ser publicado uma diretriz atualizada de 2020, tá só esperando o presidente do NPI, já foi aprovada pela Procuradoria, só dar aquela que a gente fala canetada, né? Da assinada, e ela vai ser publicada. Ela já está, se vocês tiverem curiosidade de ver o que modificou, na verdade, só melhor explicou algumas partes que estavam um pouco confusas, etc. No site do NPI, onde tem consulta pública, lá tem a consulta pública da diretriz de biotech, lá já tem disponível a versão nova, que ainda não está valendo, que não foi publicada, mas já é aquela que será publicada, daquela forma, ipsis literis, né? Aí tem as diretrizes de pedidos de patente envolvendo invenções implementadas em programa de computador, e as diretrizes na área de química, né? E outras diretrizes que no futuro podem vir a surgir aí, que o NPI está desenvolvendo e que são fundamentais para nós, examinadores, e para quem deposita, né, o pedido de patente. É muito importante conhecer essas diretrizes, tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui. Só para mostrar aqui para vocês que o site do NPI disponibiliza uma ferramenta que chama Minha Primeira Patente, né? Está nesse link aqui embaixo, já o site novo do NPI. Essa Minha Primeira Patente é um conjunto de ferramentas simples para ajudar aquela pessoa que vai redigir, depositar o primeiro pedido, né? Para quem já tem um pouco de experiência, talvez essa ferramenta seja simples demais. Mas para aquele inventor isolado, ou um professor que não tem a menor ideia, essa ferramenta dá um auxílio, são vários documentos que auxiliam um pouco o depósito. Claro, modelo de patente não tem, né? Se você quer depositar um pedido de patente, por exemplo, na área de química, como que se obtém modelos de pedidos, para que a gente possa dar uma olhada, através de busca de anterioridade. Então, a busca de anterioridade, ela também serve para recuperar pedidos de patente específicos daquela tecnologia que eu vou depositar, né? Por quê? Reivindicar um pedido de patente de composição de tinta é igual reivindicar um pedido de patente de composição cosmética? É igual de composição farmacêutica? Não. Pode ser que seja, pode ser que não. Similar igual não é. Então, como que a gente sabe, tem uma ideia de como é que se escreve, como é que se reivindica, que é a parte mais difícil, né? Determinadas tecnologias, busca de banco de dados, recuperando patentes, pedidos de patente da mesma área tecnológica, tá certo? Então, a busca de informação tecnológica, né, que não estou abordando isso aqui, já foi abordado, eu acredito, ela também tem essa função, recuperar documentos que nos auxiliarão na redação do pedido, tá? É assim, não adianta. Nenhum escritório de patente do mundo oferece modelos. Vocês não têm um modelo de pedido de patente de biotech? Não tem.
Se vai reivindicar pedido de patente de biotecnologia vegetal, é diferente do pedido de patente de vacina, que é diferente do pedido de patente de fermentação por bactérias transgênicas, tá certo? Isso é muito importante. Então, como é que a gente estruturou essa apresentação aqui do curso de redação? A gente estruturou de maneira que seria qual o raciocínio que o depositante tem que ter no momento que ele tem ou acha que tem uma tecnologia que possa ser patenteável, tá certo? Como que ele trabalha o raciocínio na cabeça dele, o raciocínio lógico, para chegar ao final que é escrever um pedido, tá certo? Porque escrever um pedido, se você escreve um pedido de algo que não é patenteável, por que você escreveu, né? Então, é um raciocínio, algumas partes já foram abordadas em outros cursos de patente, né? Que até o Hélio e outras pessoas ministraram, eu só vou relembrar, passar muito rapidamente para a gente utilizar o nosso tempo da maneira mais adequada possível. Então, que questões inicialmente devem ser observadas antes de fazer um pedido de patente, né? Nós vamos analisar cada uma dessas questões, algumas partes, claro, não é o nosso objetivo, eu vou passar mais rápido, porque eu acredito que vocês já tenham tido treinamentos anteriores, com certeza tiveram, tá certo? Bem, primeiro é identificar, claro, se o que você tem é realmente uma descoberta ou é uma invenção, lembrando que toda invenção, né, é o quê? A patente, o que é uma patente? É uma melhoria técnica para um problema do estado da técnica. Então, você tem que, para saber escrever o seu pedido, você tem que identificar de maneira correta qual é o seu problema do estado da técnica, qual é o problema, e o que você resolveu desse problema, é a sua solução técnica. A base da redação do pedido é isso, identificação do problema e qual a solução técnica. Claro que, normalmente, a identificação do problema foi o que te levou a desenvolver a invenção, mas você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, né, no momento da redação do pedido, tá certo? Que você identificar corretamente o que é a invenção, qual é o problema do estado da técnica, qual é a solução que você veio a implementar e descrever de forma completa e clara como você chegou a essa solução, isso que a gente chama de suficiência descritiva, é a base para que você tenha uma invenção, tá? Por quê? Porque patentear uma ideia não é possível. É preciso que seja concretizada. A gente, né, nós das unidades regionais, eu trabalho aqui em Minas Gerais desde o ano passado, vim na mesma época que o Hélio, né, na mesma seleção, né, que vocês tiveram a sorte de receber o Hélio aí, Minas me recebeu aqui. A gente já trabalhava no Rio, a gente tem muito contato agora, que está nas regionais, com os inventores, né, e muitas vezes o inventor ele quer proteger uma ideia, para que ninguém roube a ideia dele, mas a ideia não é passível de proteção, né? É necessária a concretização. A ideia é quando se identificou o problema do estado da técnica. A concretização, que é a invenção, é quando você realmente desenvolveu a solução técnica para aquele problema, tá certo? Por isso que a ideia não é patenteável. Tem que saber identificar corretamente qual a natureza. Quando a gente está falando de natureza, a gente está falando de patente de invenção ou modelo de utilidade. Por que eu gosto de colocar o desenho industrial aqui? Porque, às vezes, o que a pessoa tem não é patente, é desenho industrial. E qual é a diferença de desenho industrial para patente? A patente é uma melhoria funcional, enquanto que o desenho industrial é uma melhoria ornamental. Então, se você faz alguma alteração num objeto, né? A gente está falando de objetos, né? Não tem desenho industrial para composições, né? Mas imagina um objeto, uma máquina, alguma coisa que você fez uma melhoria que não é funcional, é ornamental. Que você tem a proteção por desenho industrial, tá certo? Sempre temos que ter isso na mente. Melhoria funcional e melhoria ornamental para desenho, funcional, patente de invenção e modelo de utilidade, né? É até mais claro isso um pouco no modelo de utilidade. São proteções que podem ser, que se sobrepõem? Não se sobrepõem, mas que todas elas podem ser solicitadas. Por exemplo, se você olhar a Samsung, né, na hora que ela desenvolveu esse celular, ela tem a patente protegendo a tecnologia, a marca protegendo o nome, Samsung, e o desenho industrial protegendo o design. Indústria automobilística é muito usuária de desenho industrial, né? Aquele design dos carros é proteção de desenho industrial, enquanto que a solução técnica é patente. Então, a gente tem que ter sempre isso na mente, tá? A questão se é patente de invenção ou modelo de utilidade, né, recai muito
Aqui fala da vigência, você já deve saber, né? Patente de invenção 20 anos, modelo de utilidade 15, não renovável, sempre vem essas perguntas, né? Não renovável, tá? Acabou a vigência, entra em domínio público. O modelo de utilidade é simplesmente uma melhoria funcional num objeto, seria, tá? Não é uma patente mais simples, é uma melhoria funcional. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Eu até nessa apresentação tenho também, eu trago também um exemplo de modelo de utilidade, né, para a gente discutir um pouco a questão de suficiência descritiva, como que é a redação de um modelo de utilidade, de forma bem rápida, né? Mas a gente tem que entender que o modelo de utilidade é uma melhoria funcional, tá, em um objeto. Aqui é o que diz a lei, né? Uma melhoria funcional em seu uso ou fabricação. Lembrando que se você, por exemplo, modificou nessa tesoura a cor, isso não é funcional, isso é ornamental, desenho industrial. Você fez uma tesoura onde você pega tem o formato da Mini. Isso é desenho industrial, isso não é modelo de utilidade, tá? Tá certo? A gente tem que sempre entender que o modelo de utilidade, ele só serve para objetos, não serve para composições, e que o modelo de utilidade não é uma patente mais simplesinha. Eu fiz uma pequena modificação na minha composição farmacêutica, é coisa pequena, é coisa pequena. Então eu vou pedir como modelo de utilidade. Não. O modelo de utilidade é para melhorias funcionais em objetos. Reivindicações de composição, de processo, método, uso, não é modelo de utilidade, tá? De forma simplificada, já que o objetivo aqui não é uma palestra de modelo de utilidade, na dúvida não ultrapasse. Se você não sabe se vai reivindicar como patente de invenção modelo de utilidade, reivindica como patente de invenção. O exame técnico faz parte do exame técnico, o examinador identificar uma possível natureza errada, né, ele achar que, na verdade, aquela invenção é melhor protegida com o modelo de utilidade, ele fará uma exigência para você adequar, fazer a mudança da natureza, e isso é muito tranquilo de ser feito, não há nenhum prejuízo, tá? Sempre na dúvida, peça como patente de invenção. Bem, então, patentes de invenção são concebidas para proteger processo tecnológico, e vem sempre essa discussão, né? Às vezes a pessoa tem assim, patente de invenção, inovação radical, modelo de utilidade, inovação incremental. Não é assim. Não é assim, não é esse o critério que a gente, mesmo em objetos, tá? Depende do estado da técnica, depende de várias questões. Uma boa lida, quem quiser saber um pouco mais sobre modelo de utilidade, são as diretrizes de modelo de utilidade. Ela fala bem como que se enquadra um modelo de utilidade, diferenciando um pouco de patente de invenção, tá bom? Lembrando que a grande parte das patentes, das invenções, não são inovações radicais, são inovações incrementais, né? Onde você identifica um problema do estado da técnica e essa inovação incremental é essa melhoria, tá certo? Aqui é o desenho industrial, que eu ponho sempre aqui só para deixar claro o ornamental. Isso é uma dúvida que sempre as pessoas têm, né? Mas não é DI? Não, DI é ornamental. Patente de invenção funcional. Nunca mais esqueçam disso, que é muito importante. Então, é tudo que a gente pode patentear? Existem matérias que são excluídas de proteção. Vocês já viram isso várias vezes, eu não vou ler isso em detalhes. Né? Aqui estão as várias matérias que não são consideradas nem mesmo invenção, são descobertas, né? Descobertas, concepções abstratas, planos, obras literárias, programas de computador, né? Existe aquelas invenções implementadas por computador que não estão nesse impedimento, existe uma diretriz específica para isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Apresentação de informação, regra de jogo, né? O inciso 8º e 9º é bem a área de biotecnologia, as diretrizes de biotecnologia são bem detalhadas em dizer exatamente o que se enquadra como método operatório ou não, então a gente tem que saber identificar que matérias que nós temos, que elas caem nesses impedimentos legais ou não, isso é muito importante, tá? Até porque, para você saber que, às vezes, você tem matérias que são passíveis de proteção, por exemplo, se você isolou um produto natural. O produto natural é todo ou parte de seres vivos, não é patenteável, mas uma composição que contém ele é. Então, é importante a gente conhecer o que não é patenteável e saber o que a gente consegue proteger, tá bom? Isso num outro momento a gente pode até voltar falando mais coisa específica de biotech, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Também tem artigo 18 que não é patenteável, moral, bons costumes. Na área de biotech é mais clonagem humana, né, armas biológicas, transformação no núcleo atômico. E o inciso 3, que são as exceções,
dos micro-organismos transgênicos, né? Os micro-organismos transgênicos podem ser patenteáveis, né? A diretriz de biotech explica em detalhes, lembrando que são os micro-organismos que, segundo o parágrafo único, né, que não sejam toda ou parte de plantas ou animais. Então, esse ser vivo não pode ser do reino animal ou vegetal. Se ele não for do reino animal ou vegetal, né, lá na época do reino, filo, classe, ordem, né? Se não for no reino animal ou vegetal e for transgênico, ele pode ser patenteado. Né? A gente tem que saber se tem novidade, né? Isso é muito importante, fazer busca, saber se a invenção não está no estado da técnica, também não vou entrar muito em detalhes aqui, isso é muito importante. Isso tudo, pessoal, antes de escrever o pedido. A gente tem que saber isso tudo. Tem que ter essa noção antes de escrever o pedido. Porque senão a gente só vai fazer número de depósito, que vão acabar sendo indeferidos por falta de novidade, falta de ciência descritiva e etc. Né? Ou chegar num determinado momento que não se tem dinheiro para pagar anuidade para tudo. Né? Então, isso é importante. Tá? A questão da novidade, vocês já conhecem, né? Que não está no estado da técnica. Né? Atividade inventiva, ato inventivo, é importante também saber se a invenção tem atividade inventiva, ato inventivo, quando a gente fala de modelo de utilidade. Pessoal, é muito importante entender que a atividade inventiva ela é subjetiva. Né? Nós, examinadores do NPI, com nossos anos de treinamento, de experiência, sabemos bem identificar a atividade inventiva, mas um pedido bem escrito, deixando de forma clara qual é a melhoria do estado da técnica, a solução técnica para a melhoria do estado da técnica, aí está a atividade inventiva, né? Se tiver bem escrito, bem descrito e detalhado, isso auxilia no exame e é meio caminho andado para a concessão do seu pedido e o pedido ser considerado com atividade inventiva. Não se esqueçam nunca que eu estou falando isso agora, eu vou falar até o final da apresentação. Depois de depositado o pedido, não pode ser modificado. Então, a gente tem que ter certeza do que está depositando, tá? Não pode alterar o pedido. Atividade inventiva para patente, ato inventivo para modelo de utilidade. Né? Tem que descrever bem, numa patente de invenção, o efeito técnico novo, né? Que é a melhoria funcional. O modelo de utilidade é essa melhoria no uso, tem que deixar isso bem claro, tá? Do pedido, tem que estar bem escrito, muito mais claro e evidente do que quando a gente escreve um artigo científico ou uma tese de mestrado e doutorado. Um pedido de patente não é uma simples, vou depositar minha tese de doutorado, vou traduzir meu artigo de inglês para o português. Não é isso. Tá bom, pessoal? Isso, as pessoas normalmente, às vezes, fazem isso porque estão sem prazo, não sabem como fazer, e muitas vezes isso acaba gerando uma falta de ciência descritiva, tá bom? Né? Esse é quem é o nosso técnico no assunto, aquela pessoa de conhecimento mediano sobre a matéria, né? Quem que não é técnico no assunto? O inventor da patente. Por isso que somente o inventor é capaz de descrever de forma completa a invenção, tá bom? E aí, o que a gente às vezes sugere? Esse inventor pegar esse pedido de patente antes de depositar, mostrar para uma outra pessoa da mesma área técnica de confiança, né? Porque como não depositar, o sigilo tem que ser mantido ainda, e ver se essa pessoa conseguiria reproduzir a invenção, se ela entende o que está ali naquela invenção, né? Isso é uma coisa que sempre deve ser feita, tá certo? Ver se tem aplicação industrial. A aplicação industrial é encarada de forma muito ampla, isso está lá na diretriz, nem vou perder muito tempo. Dificilmente Normalmente o que não tem aplicação industrial já se enquadra nos impedimentos do artigo 10, né? Descoberta, métodos comerciais e etc, tá? Tá vendo? É uma aplicação de forma muito ampla. Bem, vamos agora, estamos começando a chegar na parte da redação do pedido. Então, eu já verifiquei que a minha invenção vai ser uma patente de invenção, eu fiz busca do estado da técnica, vi que ela é nova e inventiva, e também esses documentos encontrados na busca são a base para eu escrever o meu relatório descritivo, que a gente não escreve nada do zero. Ninguém escreve uma dissertação de mestrado do zero. Todo mundo lê outras. Hélio, me empresta aí sua tese de doutorado para eu dar uma olhada? Né? É assim que a gente faz. A patente é a mesma coisa. Né? Eu posso ter muita experiência em redação de pedidos de patente de eletrônica. Quando eu vou escrever um pedido de patente de mecânica, eu tenho que reaprender, ler pedidos da mesma área, tá bom? E, de preferência, pedidos de patente daquelas empresas que você sabe que são livres de... são líderes
no desenvolvimento de determinadas tecnologias, né? Então, se eu quero ver como que é um pedido de patente de uma tecnologia de vacina, por exemplo, do Covid, eu vou procurar os pedidos de patente dessas empresas que estão aí desenvolvendo as vacinas, Oxford, a chinesa, Johnson & Johnson e tantas outras empresas, né, que estão desenvolvendo vacinas para o Covid e outras vacinas, né, Glaxo, GSK, né, e tantas outras empresas que têm expertise na área. Então, todos eles têm patente. Né? E se você olhar uma patente concedida de uma vacina da Glaxo, você vai ter uma ideia de como se redige de maneira correta, que vai gerar o sucesso, que na verdade é a concessão do pedido. Né? Se a vacina vai ser eficaz, boa, são outros 500 que não têm relação com a redação do pedido. Né? A gente sabe disso. Né? Isso é bem mais para frente. Tá? E aí a gente vem para a nossa preocupação. A matéria a ser protegida está suficientemente descrita? Por quê? Artigo 24. Pessoal, esse mês mesmo eu peguei 2 pedidos de patente de uma universidade do Nordeste, não foi de Sergipe, né, que eu fiz aquele exame preliminar, o Hélio sabe bem, o 6.22, aquele primeiro exame de nacional. Cara, não tinha suficiência descritiva, eles não escreveram direito à invenção. E tinha umas composições lá de extrato de planta que não disse como obteve, não disse o que tem, mal disse a planta. É aquele pedido que você deposita, talvez querendo manter segredo industrial. Pessoal, segredo industrial é o oposto da patente. Não tem. Ou você tem segredo industrial ou você tem patente. Ah, não, eu sou um bom redator de pedidos de patente, eu sei escrever o meu pedido de patente deixando de fora o know-how. Isso é falácia. Tem gente que consegue fazer isso? Cara, tem que ser muito experiente, conhecer muito em detalhe. Sempre existe algum know-how por trás. Mas se você escreve querendo deixar alguma informação-chave de fora para dizer que é o seu know-how, talvez isso gere indeferimento. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Né? A gente do NPI já viu isso acontecer várias vezes com inventores nacionais, fez até com estrangeiros, né? Tá certo? Então tem que descrever claro e suficientemente o objeto. Material e métodos, vamos dizer assim, que na tese, no artigo científico é muito resumido, talvez seja uma das partes mais importantes, né? Ah, e exemplos ilustrativos, Rodrigo, é importante? As diretrizes do NPI dizem que são opcionais. O que você acha? Realmente, são opcionais. Mas como é que você vai descrever uma composição sem dizer um exemplo da composição? Como é que você vai descrever, reivindicar um processo sem dizer, pelo menos, dar um exemplo do processo? Uma máquina, normal, às vezes, o desenho é a suficiência descritiva. E aí vem o cuidado também com o desenho. Às vezes, o pedido está bem escrito quando você olha o desenho, que é fundamental quando você fala de objetos, né? São desenhos de baixa qualidade. Posso utilizar fotos? Olha, hoje o NPI aceita, né? O sistema eletrônico aceita o que você quiser. É só transformar em PDF. Agora, a foto nunca substitui um desenho técnico bem feito, tá? Muita atenção nisso, hein? Gente, nacional principalmente, eu já fiz atendimento de usuário nacional que tinha uma máquina lá que eu imaginava que tinha uma grande complexidade. O desenho dele tinha uma figura. Ele me mostrou, eu falei, olha, você quer que eu seja sincero com você? Esse teu desenho nada é a mesma coisa. Ele tomou um susto. Eu falei, você tem que descrever totalmente a máquina. Todas as etapas. Ah, mas aí eles vão descobrir como funciona a minha máquina. Então, ele não quer a patente, ele quer segredo. Mas engenharia reversa de máquina? Segredo industrial de uma máquina que o cara desmonta e vê todas as partes? É complicado, né? É importante ter um pedido completamente bem escrito, lembrando a suficiência descritiva. E por que atenção ao redigir? Depois de depositar no pedido, você não pode modificar, pessoal. Na biotech, tem uma exceção. No futuro, a gente pode até marcar um curso mais específico de biotecnologia, mas veja só. É a questão da suficiência descritiva de depósito de material biológico, o tal do Tratado de Budapeste, né, que é o depósito de material biológico para fins de suficiência descritiva. Tá bom, pessoal? Vocês têm que prestar atenção. Se a sua invenção tiver algum micro-organismo, talvez seja necessário, que você não consiga descrever, por exemplo. Esse micro-organismo foi adquirido no banco de células americano sob o número tal, tal, tal. Se você não tiver como descrever dessa forma, talvez você precise desse depósito de material biológico. Lembrando que no Brasil não tem nenhum centro depositário, infelizmente, né? Temos candidatos. Se o Universidade Federal de Sergipe quiser, nossa, seja bem-vindo, Hélio. Mais um trabalho para você. Mas, brincando. Mas, assim, seria muito importante que a gente tivesse. Na América Latina só tem um no Chile e que é meio limitado em tipos de amostra, né? Tá bom? Isso é muito importante. Tratado de Budapeste é só buscar lá no
site da ONU que diz onde estão os centros depositários, tá? É só jogar Budapeste em inglês, né? Com um T mudo lá no final, tá bom? Aí o artigo 25, né? Que as reivindicações têm que ser fundamentadas no relatório descritivo. Por que a gente fala isso? Porque não é incomum a pessoa reivindicar um monte de coisa que nem descreve no relatório descritivo. Por exemplo, imagine que você isolou um produto natural. Aí você tem lá, vamos falar que seja síntese, né? Para não cair em impedimento. Você sintetizou um novo composto químico. Aí você vai proteger o quê? A patente do composto químico, o processo de síntese, uma composição, vamos dizer que seja um fármaco, uma composição farmacêutica, né? E algumas outras coisas, mas basicamente as 3 proteções. Às vezes a pessoa ela descreve como sintetizou o composto, dá a fórmula do composto, mas não tem nenhum exemplo ilustrativo de composição, fala nada. Nem que poderia usar numa composição, não diz nem se é cosmética, de tintura, mas lá na reivindicação ela reivindica. Pessoal, tudo que for reivindicado tem que estar descrito no relatório descritivo. Uma das primeiras partes que o examinador de patente lê do pedido são as reivindicações. A gente pega as reivindicações, vê o que o inventor está reivindicando e vai para o relatório descritivo. Vamos ver se ele tem insuficiência descritiva? Várias vezes a gente não encontra. Atenção nisso, tá? E a proteção é conferida sempre com base no relatório descritivo, no pedido inteiro, tá? Então, o pedido todo é importante. Né? Os requisitos já mostrei aqui para vocês, revisando. O pedido. No pedido de patente, a gente tem uma divisão em requisitos formais e requisitos substantivos. Formais é a forma, né? Parágrafo, número de linhas. Isso é quase impossível a pessoa não conseguir fazer, né? Está bem descrito, todos nós conseguimos, né? Sem fazer. Só que às vezes a pessoa acha que passar pelo chamado exame formal, que é aquele primeiro examezinho que você deposita o pedido, significa que seu pedido vai ser deferido. Às vezes as pessoas até confundem a aprovação de um depósito no exame formal com uma concessão do pedido. Isso não é incomum a gente observar isso, tá? O exame formal, as pessoas passam, é fácil passar. Quanto mais você deposita, melhor você sabe tamanho de parágrafo, de letra. Agora, o substantivo é que é a parte mais importante, né? Que é como descrever de forma completa a sua invenção, tá? Então, esse pedido de patente é um documento legal, que tem uma forma particular e redigido de forma clara e precisa. Pessoal, toda vez que eu estou redigindo um parecer, o L, qualquer examinador, ele vai lá, claro e preciso. A reivindicação não descreve de maneira clara e precisa. Claro e preciso significa descrever exatamente o que você teve, né, sem indefinições. Então, essa é que tem que ser o slogan na hora da redação do pedido. Estou sendo claro e preciso? Não estou omitindo informações? Que se tiver omissão, isso pode gerar falta de suficiência descritiva. Eu posso, então, agora que o examinador achou que faltou alguma coisa, eu posso apresentar? O examinador que falou. Foi o examinador que disse que estava faltando. Não, não pode. O examinador comenta que está faltando e, por causa dessa falta, o seu pedido vai ser indeferido. Isso não significa que você pode agora modificar. A lei não permite. Não é o examinador, né? A lei não permite. Artigo 32, tá bom? Tem, inclusive, uma instrução normativa, uma resolução, né? Acho que é 92 que fala sobre isso. Estrutura e o formato. Então, as estruturas e os formatos são dados por essas instruções normativas. 30 e 31, tá bom? A 31 é mais o formal, a 30 é mais a parte mais técnica, mas, pessoal, de forma muito superficial. Você precisa estudar as diretrizes na hora de escrever um pedido de patente. Mesmo que seja de modelo de utilidade. Leia as diretrizes de patente de modelo de utilidade. Parece ser simples, mas tem a forma correta de se escrever e reivindicar, tá bom? As especificações. A gente normalmente, né, sugere essa ordem, né? Isso é sugerido. Às vezes a pessoa faz, como é sugerido, eu não preciso seguir. E aí a pessoa mistura tudo, faz do jeito que ela acha melhor. Esse sugerido é a forma como o mundo inteiro faz há quantos anos? 20, 30, 50 anos? Ou mais. É assim que se faz na Europa, é assim que se faz nos Estados Unidos, é dessa forma. Você começa descrevendo o campo da invenção, depois o estado da técnica, dá o sumário, que é uma descrição superficial assim do que você fez,
E aí começa a abordagem do problema técnico, que é muito importante para garantir a atividade inventiva, explica direitinho o que a sua invenção é melhor do que existe no estado da técnica. Qual a melhoria, por que ela realmente soluciona, qual é o que às vezes em pedidos de patente a gente vê assim, surpreendentemente, pode ser piegas esse texto numa tese, né? Se você coloca surpreendentemente na tese, né, a pessoa da banca que faz o papel de revisor, na verdade não era para ser, mas ele só revisa a tese, né? Ele não entende o que está escrito. Ele vai dizer que não pode surpreendentemente, mas no pedido de patente pode. Isso é importante, pessoal. Tá? Isso é muito importante. Descrever o problema do estado da técnica, explicando em detalhes o que você sugeriu. Isso ajuda muito no exame e a garantir o entendimento do examinador e a concessão do seu pedido. Né? Listagem de figuras e a descrição detalhada. Eu já vi vários pedidos que a pessoa vai muito bem, muito bem, muito bem. Aí na descrição detalhada parece que ela cansa, né? Ah, cansei. Não pode, tem que descrever tudo. Lembrando que o artigo científico tem limite de páginas, não é? Na maior parte das revistas. Agora, a patente não. Ela não tem limite de páginas. Claro que o pedido de patente com relatório descritivo de 500 páginas está grande, né? Demais. Agora, dependendo da tecnologia, por exemplo, área farmacêutica, biotecnologia, eletrônica, o pedido de patente de relatório descritivo de 3 páginas, tem alguma coisa errada, né? Está faltando informação, tá? Então, atenção nisso. Claro, modelo de utilidade, mas eu fiz um pedido de patente de um modelo de utilidade que teve só 3 páginas. Modelo de utilidade é modelo de utilidade. É uma coisa mais simplificada mesmo. Agora, patente de invenção já tem que ser mais detalhado. Ah, mas como que eu vou saber como eu vou detalhar? Lendo outros pedidos de patente da mesma área técnica. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante. A gente consegue, não sei ler inglês, mas banco de dados, a gente consegue fazer uma tradução. O SpaceNet traduz. A gente consegue uma tradução no SpaceNet para o português. Às vezes até consegue um pedido depositado no Brasil que está em português. Tá bom, pessoal? Muita atenção. Né? O pedido de patente ele é formado, né, de várias partes. Relatório descritivo, reivindicação, resumo, desenho, se aplicável. Às vezes a invenção não tem desenho. Se tiver, por favor, o melhor desenho que vocês conseguirem. Tá? Foto não substitui. Desenho técnico de qualidade, pode ser à mão. Já vi cada desenho técnico feito à mão melhor que no computador. Agora, tem que ser bem feito, tá certo? Descrever de forma completa a máquina. E a listagem de sequência, isso daqui é para biotecnologia, né? Sequência de DNA, RNA. Hoje tudo é feito online, tem que pagar a guia, né? Pelo amor de Deus. Ainda hoje tem gente que deposita o pedido sem pagar a guia. Pelo amor de Deus. Isso acontece em universidade também, né? Aquele negócio, mandei pagar a guia, mandei não sei o quê. A demora. Por favor, tá? Esse é o pedido de patente. Relatório descritivo e reivindicações são as partes mais importantes junto com os desenhos. O resumo, pessoal, a gente nem examina o resumo. Porém, o resumo é importante para quê? Para ser encontrado lá no banco de dados. Quando você deposita uma universidade, Universidade Federal de Sergipe, deposita um pedido de patente, ela não quer fazer contratos, negociar essas invenções? Claro que quer. Ela quer rodar a roda da inovação. E ter um bom resumo também é importante para empresas encontrarem essas inovações das universidades lá no banco de patentes. Porque as grandes empresas, quando elas precisam de uma melhoria em alguma coisa, elas, antes de desenvolver, elas tentam saber se já existe solução técnica para o problema delas. Tá certo? Se tiver numa patente, num pedido de patente, ou ela faz um contrato ou até mesmo compra a invenção, a patente. Tá? Isso é muito importante. O resumo, ele não deve ser tão negligenciado assim. Ele, para fins de proteção, é nenhuma, né? A proteção não recai no resumo, o resumo não está nem na carta patente. Agora, para fins de banco de dados, está lá no banco de patente, um resumo bem feito é importante, tá? A gente, de vez em quando, ouve falar, ai, nossa, uma empresa entrou em contato, achou minha patente no banco de dados. Como que ela achou? Porque ela leu o resumo, tá bom? Que é a parte de margens, tudo vocês sabem, N31, tá? Tá nessa parte aqui da N31, margem, etc. Tá? Isso aí é tranquilo. Numerado por parágrafo, mudou há uns anos atrás. Né? Relatório descritivo não deve conter representação gráfica, não pode ter tabela, né? Podem conter tabela, não sempre permitido nas reivindicações. Só para relembrar, né? Cada um dos elementos básicos deve ser iniciado em nova folha. Fórmulas químicas
podem ser inseridas no texto, devem ser identificadas, só algumas informações, depois o slide vai ficar com vocês. Tudo está descrito na Instrução Normativa 31, tá? Instrução Normativa 31, um aspecto formal. 30, um aspecto um pouco mais técnico. Título, claro, conciso, preciso, tá? Às vezes a gente vê títulos que são concisos demais, né? O título é Composição Cosmética. Tudo bem, pode ser, né? Mas também não precisa também ser composição cosmética de shampoo anti-queda com efeito no crescimento capilar. Também não. Lembrando que você não pode ter vantagens como novo, melhor, original no título, tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de títulos, só para que vocês vejam, né, todos os... Normalmente, o título abrange todas as categorias da reivindicação, né? Então, por exemplo, se a gente lê esse primeiro título, lendo o título, eu já imagino que este pedido reivindica uma composição farmacêutica e o processo de produção da composição nesse título. Então, assim também é feito o título, né? Você já lê que ele tem um processo de produção de um alimento funcional, né? Porque tem uma proteína transgênica aqui, polipeptídeo recombinante, e o alimento obtido pelo processo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, reivindica a composição, um dispositivo, o uso. Já aqui, a gente já vê que a invenção é simplesmente um parafuso pedicular aperfeiçoado. Seja lá o que for um parafuso pedicular, mas tudo bem. Vamos seguindo, tá bom, pessoal? Olha esse aqui, agelo de branqueamento e método. É assim que a gente faz, tá certo? Terminologia e símbolos, isso a gente já conhece, né? Pesos e medidas do sistema internacional, tá? Aqui é o que a gente já conhece, não vou perder muito tempo aqui, faz parte mais interessante, tá? Tem que ser uniforme em todo o pedido. Parece óbvio, mas vira e mexe, você pega pedido que o cara às vezes usa metro, centímetro, mistura. Tem que ter uma uniformidade. Relatório descritivo iniciado pelo título, uma única invenção, né? Tá? Cuidado com a unidade de invenção, né? Se você tem invenções interrelacionadas, você tem que deixar claro para que tenha um único conceito inventivo, né? Não vou falar aqui de unidade de invenção, mas a patente ela tem que ter unidade de invenção. Se você tiver dúvida que se a sua invenção, se o que você inventou, essa sua inovação, é 1, 2 ou 3 pedidos, não mutile o pedido, peça tudo como um só e deixa que no exame técnico, se o examinador achar que, na verdade, essa sua invenção tem falta de unidade de invenção, ele vai mandar dividir o pedido em 2, não há prejuízo, tá? Uma das formas de analisar a unidade de invenção é a questão da solução técnica para o problema do estado da técnica, né? Se o problema do estado, a solução do problema do estado da técnica é diferente para cada invenção sua, provavelmente você não tem unidade de invenção. Mas isso daí está nas diretrizes, eu não vou entrar em detalhes aqui não, tá? Mesma coisa para o modelo de utilidade. Tá vendo que aqui já é a Instrução Normativa 30, uma questão mais técnica. Precisar o setor técnico, né? Descrever o estado da técnica, citando sempre que possível os documentos que reflitam a busca de anterioridade. Isso é importante, descrever, né, o estado da técnica, útil à compreensão. O que é útil à compreensão? Quando eu não vou ficar descrevendo o estado da técnica que não tem relação com a minha invenção. Não é uma tese de doutorado que eu fiz meu doutorado foi com o barbeiro Ródinos Prolixos. Lá na minha tese, eu falei do barbeiro, falei de não sei o quê. Eu não vou ficar num pedido de patente super específico de, uma composição inseticida contra barbeiro, ficar falando da origem do barbeiro, porque o barbeiro, as diferentes espécies de tratomínios. Não, pessoal. A gente tem que ser útil à compreensão da invenção. Citando os documentos, sempre que possível, tá? Documentos esses que também não te prejudiquem. Se você achar, aí é uma dica, né? Se você achar um documento do estado da técnica que seja extremamente prejudicial à sua invenção, né? Isso é ruim quando isso acontece, né? Mas não cita ele, né? Deixa o examinador tentar encontrá-lo. Isso é uma dica, né? Por quê? Vira e mexe, nós, examinadores, utilizamos documentos citados pelo próprio inventor contra ele. Ah, mas pode isso? Pode. Não é porque ele citou que eu não vou poder utilizar. Ah, isso está incorporado como uma... Não. Então, atenção também, né? Não deem tiro no pé, por favor. Tá? Ou, já encontrando esse documento e sabendo diferenciar a sua invenção desse documento,
Coloca isso no relatório descritivo. Coloca isso no relatório descritivo para ajudar a compreensão da invenção, tá? Destaque os problemas técnicos encontrados lá no estágio da técnica. Muito importante. Definir os objetivos da invenção ou modelo de forma clara, concisa e precisa. A solução proposta para o problema do estado da técnica. Eu estou falando isso a todo momento. Invenção é uma solução técnica para um problema do estado da técnica. Coloquem as vantagens da sua invenção com relação ao problema do estado da técnica. Claro, vantagens que você resolveu do problema do estado da técnica. Às vezes, um determinado estado da técnica tem N problemáticas. Você resolve uma na sua invenção. Então, só diga o problema que você veio a resolver, né? Não vá colocar milhares de problemas, que aí o examinador começa a ler. Nossa, que problemas. Tem muito problema. Nossa, essa invenção realmente é enorme. Esse pedido de patente é fantástico. Aí, ele só resolveu esse problema? Não cita nada que você não tenha resolvido, tá certo? Problema do estado da técnica é que você resolve com a sua invenção. Ressalta nitidamente a novidade, evidencia o efeito técnico alcançado, ou a melhoria funcional se for MU, né? Relaciona as figuras. Sempre que você tiver figuras, você tem que relacionar a elas, tá? O parafuso 3 se conecta na aba 15, tá? Sempre utilizando isso. Lembrando que você pode usar o número de figuras que você achar necessário para descrever, tá? Às vezes, pecar um pouquinho pelo excesso, tanto em figuras quanto no relatório descritivo, ele pode ser interessante, tá? Descrever de forma concisa e suficiente tudo. Olha o modelo, de forma suficiente. Pessoal, suficiência descritiva. Muito importante, tá? Ressaltar a natureza da invenção quando englobar mais uma forma de execução. A melhor forma de execução aqui são os nossos exemplos ilustrativos. Deixar explícito a utilização industrial quando às vezes não for. Isso acontecia muito na área de cosméticos, né? Quando você tinha uso de uma composição de tintura para pintar cabelo. A gente pensava, o uso não é industrial. Isso quem vai usar é a dona de casa em casa. Mas não, você pode usar uma tintura de pintura de cabelo na indústria de perucas. Parece engraçado, mas é verdade. Né? Então, se isso está lá claro, é verdade, a indústria de tingimento de cabelos naturais e artificiais pode utilizar essa minha tintura. Tá aí a aplicação industrial, que originalmente eu pensava que fosse só um uso cosmético caseiro. Tá? Relatório descritivo. Vou falar um pouco mais para frente, mas assim, é uma coisa básica, só para levantar ideias para que vocês tenham na cabeça de vocês. Reivindicação. Antes de ler que ela é a base legal da proteção, eu tenho que falar para vocês. É a parte mais difícil. É difícil. Não tenha dúvida. Como que a gente aprende a escrever? Lendo outros pedidos de patente da mesma área. Às vezes a gente está ajudando um outro inventor, um pouco perdido, a gente acha um outro documento e mostra, é assim que se reivindica. Tá certo? Não é fácil, não. Mas ainda bem que a gente tem um banco de dados gratuito e não secreto de patentes, né? Às vezes a pessoa também acha que o banco de patentes é segredo. Não é. Tá tudo lá disponível, pessoal. Utilizem-no da melhor forma possível, inclusive na redação. Tá? É a base legal da proteção. Quando às vezes a gente conversa, eu já tive a oportunidade de conversar com agentes que trabalham nos Estados Unidos, né? Grandes empresas, antes do pedido de patente ser depositado, ele passa pela área legal, a área legal de lei, né? Advogados que conhecem de legislação de patentes e um pouquinhozinho de área técnica, veem se aquela reivindicação da forma como está redigida, no caso de um litígio judicial, ele conseguiria defender essa invenção. Porque também tem isso. Reivindicações muito amplas ou mal redigidas, na hora que tem um litígio, às vezes você tem um pedido que não é defensável juridicamente. Então você tem que ter cuidado na hora de reivindicar, tá certo? Forma uma linha que delimita a proteção, evidenciando infrações. Os termos definem os limites de proteção, tudo que eu estou falando aqui. E, claro, devem estar fundamentados no relatório descritivo. Você só pode reivindicar o que você descreveu. Se na hora que você estiver escrevendo as reivindicações, né, você lembrar de mais uma categoria de reivindicação, veja se tem no relatório descritivo. Muitos redatores de patente começam pelas reivindicações para depois escrever o relatório descritivo, tá? Também é uma estratégia.
Eu já conversei com pessoas que fazem redação, agentes, etc., que às vezes a gente tem oportunidade. Muitos falam que a melhor forma é começar pelas reivindicações para depois, no relatório descritivo, você ir enchendo ele com informações para gerar uma suficiência descritiva robusta, poupuda, porque isso também ajuda no litígio judicial, tá? O perito vai olhar lá as reivindicações e também o relatório descritivo. Né? Artigo 25, que eu já li para vocês, são fundamentadas e o teor da proteção fundamentadas nas reivindicações. Pessoal, muito importante. Como as reivindicações têm que ser claras e precisas, você tem que evitar, isso acho que está mais para frente aqui na apresentação, termos que gerem indefinição nas reivindicações. Aproximadamente, cerca de, mais ou menos. Nossa, o pessoal utiliza isso muito. Mas eu vejo isso em pedido de patente americano. Vê, Estados Unidos aceita. O Brasil não aceita. Está bem claro nas diretrizes. Tá certo? A gente tem que trabalhar do jeito que a gente tem lá nos Estados Unidos, judicialmente, eles conseguem se resolver. Porque no Brasil, não. Você precisa, o NPI, entenda o que é a concessão de um pedido de patente. O examinador precisa garantir, na hora que examina um pedido, que aquelas justificações estão claras e precisas o suficiente para garantir que você, quando tiver a patente concedida e tiver que recorrer à justiça, tem um pedido com um mínimo de qualidade. Se a sua reivindicação tiver cerca de aproximadamente termos que gerem definição, e aí? Como que você vai fazer? Mas eu queria... eu não quis usar faixa na minha composição cosmética, eu pus cerca de. Mas não é cerca de que isso diz, é faixa. Composição de shampoo caracterizada por conter 1 a 5% de extrato de jojoba. É assim que se reivindica. Não é composição cosmética caracterizada por conter cerca de 5% de extrato de jojoba. Tá certo, pessoal? Utilizem faixas. Isso é muito importante. Vocês vão ver isso quando olharem os exemplos de pedido de patente. Tá? As reivindicações se defendem, basicamente, se dividem basicamente em 2 categorias, produto e processo, né? Isso a gente, de forma mais ampla, né? Está lá nas diretrizes, tá? Sempre que a gente vê sobre redação de pedido, a gente comenta um pouco disso, tá? Lembrando que depois que o pedido de exame foi feito, a diretriz do artigo 32 da Instituição Normativa fala, você não pode mudar uma reivindicação de produto para processo para produto. Então, cuidado, tá? Né? Essa é a estrutura básica de uma reivindicação. Preâmbulo é o estado da técnica, o caracterizado por o termo de transição, que antes da Instrução Normativa 3031 era opcional, agora é obrigatório. Professor, mas eu já vi patente do exterior que não tem. Lá a regra é outra. No Brasil, é obrigatório. E a parte caracterizante. Muitas vezes, o exame do INPI, do examinador, ele modifica a posição do caracterizado por na parte de mecânica, em objetos, isso é mais comum. Você modifica a posição do caracterizado por para melhor dizer o que foi inventado e o que é o estado da técnica. Tá? O número de reivindicações é o suficiente para definir o objeto da invenção. Tá? Em tecnologias um pouco mais complexas, uma reivindicação, pode ter certeza que não é suficiente. Eu vou fazer assim, uma reivindicação de produto, uma reivindicação de processo, uma de composição. Essa não é a redação mais correta, né? A gente faz uma primeira reivindicação um pouco mais ampla, que é a reivindicação principal, e nas reivindicações dependentes, a gente melhor define a reivindicação principal. Essa forma de construção, reivindicação principal um pouco mais ampla, não é abraçando o mundo não, tá? Um pouco mais ampla. E as dependentes melhor explicando, é importante para uma compreensão da matéria e também para o exame técnico. Às vezes, no exame técnico, o examinador pega uma descrição qualitativa ou quantitativa, que está numa reivindicação dependente, e pede para inserir na independente. Para que isso? Para melhor definir a matéria. Tá certo? Então, isso também ajuda no exame e no entendimento em geral da invenção. Tá? Um pedido de patente pode conter várias categorias. Já no modelo de utilidade, não. O modelo de utilidade é uma única reivindicação independente. Claro, o modelo de utilidade é uma coisa muito mais menor, tá? Uma invenção menor, né? Tá certo? Já na patente de invenção, sim, várias categorias. De vez em quando a gente observa, existem instituições que utilizam como estratégia para aumentar o número de depósitos,
pegar, por exemplo, um pedido de patente de cosmético e pedir a composição cosmética em um pedido, o processo em outro pedido, o uso em outro pedido. Isso chama-se mutilar a invenção. O que seria, no máximo, um pedido de patente viram 3, para aumentar o número de depósitos. Isso realmente aumenta o número de depósitos. Agora, isso lá na frente vai gerar um custo maior de manutenção e talvez um indeferimento em todos eles. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de estratégia, tá? Tentem não mutilar pedidos. Cuidado. Eu tenho observado isso aí, inventor isolado, instituição, só para aumentar o número. A gente tem que tomar cuidado com isso. É ruim quando a gente pega um pedido mutilado. Que no final, se todas essas informações estão divididas em vários, tivessem em um único, talvez a patente fosse concedida. Do jeito que está tudo cortado, não tem como fazer. Até porque não existe a figura de pegar 3 pedidos de patente e juntar num só. Existe divisão. União não existe essa figura no exame técnico, nem no Brasil, nem em outro país. Tá? Então, quase 4 horas, eu vou passar só um tiquinhozinho, tá? Do tempo. Não briguem comigo. As verificações têm que ser numeradas, têm que ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à categoria, né? Tá? Tem que ter caracterizado por... Oi? Fica à vontade aí, viu, meu amigo? Fica à vontade, não se preocupe com o tempo, não. O pessoal da Sintec aqui, então tá. A gente fica à vontade, que a turma gosta de participar. Não precisa correr, não. Só precisa mais 15 minutos, 20, meia hora. O tempo é seu. Quando a gente faz esse tipo de evento, o pessoal já sabe que a tarde é nossa, entendeu? Fica à vontade, meu amigo. Entendi. Então tá bom. Tá. Eu vou tentar acabar antes de 10 da noite, que tem um filme que eu quero ver. Mas lá para as 9h30 eu acabo. Beleza. Brincadeira. Tá bom, Hélio. Beleza. Não, é só porque normalmente fala tipo 1h20, 1h30, para ir mais um pouquinho de pergunta, tá? Bem, vamos seguir aqui. Das reivindicações. Expressão caracterizada, forma clara e precisa e positiva, tá? Sem pontos, sem trechos explicativos, vantagens. O pessoal tem um hábito de pôr vantagem na reivindicação. Não precisa, pessoal, a vantagem. Para que é legal a sua invenção? Por que ela é fantástica, surpreendente? É no relatório descritivo. Lá você pode pôr à vontade as vantagens, que não é piegas, não é cafona. Uma vez um inventor isolado falou assim para mim, mas é muito cafona ficar pondo essas coisas. Eu falei, não é cafona. Né? Cafona é você ter falta de ciência descritiva. Aí é uma cafonice total. Né? Ponham todas as vantagens, tudo que for importante, né? No relatório descritivo. Reivindicação é para ser claro e preciso de forma positiva as características técnicas a serem protegidas. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. O que eu falei para vocês? Evitar termos que gerem indefinição. Maior parte, substancialmente, tal como aproximadamente, cerca de, por exemplo, mais ou menos, quantidade suficiente, quando requerido, uma quantidade cinética, né, Hélio? Nossa, e pediram farmacêutico tem demais. Qual é a quantidade do medicamento dentro da composição? Quantidade sinérgica. Caramba! É a quantidade suficiente para misturar com outro, ter um efeito, né? Por exemplo, se a sua composição farmacêutica tem um efeito sinérgico, isso existe, é um efeito técnico passível de proteção, né? Às vezes ninguém nunca imaginou misturar 2 compostos que estão separados juntos, o efeito dos 2 é maior do que os 2 separados, né? Isso está descrito, sinergia, lá nas diretrizes de química farmacêutica. Você tem que descrever isso, né? Então, se você tem sinergia, você tem que falar, o composto A tem um efeito de 20%, o composto B é um efeito de 30%. Quando eu junto os 2, né? Sem a sinergia, eu teria 50%. Com a sinergia, eu tenho 180%. Apresente resultados técnicos que mostrem isso. E aí, lá na reivindicação, você não vai reivindicar o efeito sinérgico, você vai reivindicar uma composição que tem os 2. A vantagem da sinergia está descrita no relatório descritivo. Porque o que você protege, pessoal, não é o efeito sinérgico. Isso é a consequência. Você protege quando você inventa uma vacina do Covid. Vacina do Covid dos chineses, ou de Oxford, né? Lá esqueci a empresa chinesa. A patente deles, ou de Oxford, não vai proteger o efeito de proteção do Covid. Ela vai proteger o que tem dentro que gera como consequência a proteção. Por isso que na reivindicação, você reivindica, né, de forma clara, o conteúdo técnico.
A vantagem está lá no relatório descritivo. A gente, às vezes, confunde muito isso, tá certo? Mesmo que uma revisão... E aí, isso daqui eu sempre coloco aqui, porque na hora do exame técnico, às vezes você tem um pedido de patente que tem produto e processo e composição. Né? Nossa área, minha área, do Hélio, a gente tem muito pedido assim. Aí, quando a gente faz o exame, a parte de... Eu acho um documento que acaba com a novidade do composto. Mas continua tendo novidade e atividade inventiva a reivindicação de composição. Aí o inventor acha que, meu Deus, então acabou minha invenção. Acabou. Não. Quando o examinador, e o examinador ele é claro nisso, ele fala, olha, o documento 1, ele atenta contra a novidade para a reivindicação 1 a 3, que são as reivindicações, por exemplo, de produto. Mas se ele não falou de problema de novidade para reivindicação de composição, porque essas reivindicações ainda são válidas. Então, como é que você responde um exame dessa forma, pessoal? Apresentando um novo quadro reivindicatório que você retira essas reivindicações, né? Ou contra-argumenta. Ou, por exemplo, uma forma de responder exame técnico é fazer restrição no escopo de proteção das reivindicações de maneira a superar a anterioridade que o NPI apontou. Na maior parte das vezes, as anterioridades que nós apontamos, uma restrição do quadro reivindicatório, fechar um pouco mais, é suficiente para superar. Apresenta essa modificação, tá? Isso é muito importante. Na dúvida, pessoal, vocês da universidade podem procurar o Hélio, o pessoal pode procurar. Um dos nossos trabalhos das unidades regionais é isso, é dar um pouco desse auxílio. A gente não vai escrever para ninguém, a gente dá essa orientação, tá? Pode procurar a gente que a gente tenta ajudar, no que pode, né? Desenhos, né? São muito importantes. Aqui às vezes esse desenho, nossa, parece um desenho muito simples, mas às vezes é suficiente para demonstrar como figura 1, de forma ampla, né? Esse caminhão com esse troço aqui basculante para tocar a lâmpada do poste. Mas, às vezes, a invenção dele está lá na parte 18. Então, ele põe como figura 1 o caminhão como um todo, e lá para a figura 2 e 3, ele vai melhor detalhando, por exemplo, essa articulação 18, que é a melhoria funcional dele. Isso é muito utilizado e muito válido e muito bem feito. Né? Você ter uma figura, quando é um objeto mais ampla, para você entender onde a sua melhoria funcional se encaixa. Olha, a minha melhoria funcional é na articulação entre o braço 14 e o sexto 20, de número 18. E aí, no figura 1, você mostra o caminhão, para mostrar a aplicação, caminhão basculante. E lá nas figuras subsequentes, figura 2, 3, 4, você melhor demonstra, tá? Isso é importante, é assim que a gente utiliza desenhos, né? A gente começa com o primeiro desenho mais amplo e vai melhor definindo, caracterizando a invenção nos desenhos subsequentes, tá bom? Várias vistas. É obrigatório em modelo de utilidade. Por que desenho é obrigatório em modelo de utilidade? Porque modelo de utilidade serve para proteger melhoria funcional em objeto. Existe alguma forma de descrever um objeto que não seja por desenhos? Rodrigo, fotos. Foto não é tecnicamente a melhor forma. Desenho técnico, sim. Por isso que modelo de utilidade tem que ter desenho. Eu já vi modelo de utilidade sem desenho. Né? Então, importante, tá? Posso apresentar o desenho depois? Não, apresentar desenhos é acréscimo de matéria. Só em casos excepcionais que um ou outro desenho que você possa apresentar para melhor cuidado com aquele... eu posso apresentar mais um exemplo ilustrativo? Eu posso apresentar mais um desenho? Tomem cuidado, porque esse mais um pode ou não ser considerado acréscimo de matéria. Poder apresentar? Pode. Você pode peticionar o que você quiser. O NPI aceitar essa alteração é que são outros 500, tá? Quando a pessoa pergunta assim, se pode, mas o NPI não deixa, deixar ele deixa. Se ele vai aceitar, são outros 500. Cuidado com isso, tá? As normas técnicas, tá? Reprodução de fotografia podem, para melhor compreensão, mas não podem ser, principalmente fotografias, a base da descrição da invenção. Mas eu vou apresentar uma fotografia de 50 megapixels. Não é assim, pessoal, tá? Não é assim. Cuidado. Aqui a gente tem alguns exemplos de desenhos, né? De várias áreas. Por exemplo, um gráfico
Como que apresenta-se gráficos num pedido de patente? Como desenhos. Figura 1 é o gráfico que mostra o efeito da concentração do triptofano. Tá? Aqui é um gráfico, por exemplo, de um plasmídio de biologia molecular, biotecnologia. Né? Aqui acho que é um pedaço de uma lata, uma coisa assim. Né? Aqui é um esquema de um sistema de tubulação de destilação. Aqui é um desenho de uma cadeira, né? Aqui é um outro desenho, por exemplo, uma cadeira. Imagine só, isso aqui é uma cadeira, como é que é? Uma cadeira cadeirante, né, para subir escada. Veja, é um equipamento com um nível de complexidade grande, né? É claro que você precisa ter muitos e muitos desenhos detalhando as várias partes dessa cadeira, tá certo? Tá? Isso é importante. Quanto mais complexo for a invenção, maior o número de desenhos. Assim como todas as áreas técnicas, você precisa de mais exemplos, uma área farmacêutica, tá certo? Tá? As figuras você sempre tem que citar no meio do relatório descritivo. Né? Os desenhos, aqui é plasmídia, aqui é um gráfico, né? Também de um gel. Resumo, né? Aquilo que eu falei, eficaz para fins de pesquisa. Então, é importante ter um resumo bem feito para você ser encontrado no seu banco de patentes. Uma vez um inventor, eu ainda trabalhava lá no INPI, lá na SAESP, lá em 2013, no setor de atendimento. O inventor falou assim, eu falando com ele por telefone, não foi pessoalmente, não, quase não atendi pessoalmente. Ele falou assim, não, mas eu não quero ser achado na busca do banco de patentes. Eu não quero que ninguém ache minha patente lá. Tá, então tá, faz um resumo de qualquer jeito. Mas é meio engraçado isso, né? O cara quer depositar um pedido de patente, mas quer ficar meio sigiloso lá. Tá bom. Olha esse slide aqui, slide 65. Talvez seja um dos mais importantes para quem redige um pedido de patente. Saber que você não pode fazer modificações após o depósito do pedido. Eu falei várias vezes e agora está bem claro. Resolução 93 de 2013, tá? É antiga, porém moderna, né? Esse é um termo bem tradicional, tá? Mas muito moderno, tá? Diz que o pedido... Veja o que o artigo 32 da lei fala. Essa resolução melhor explica o 32. O pedido de patente deve ser preparado de forma a ter a descrição o mais completa possível da invenção para evitar a omissão de dados relevantes, uma vez que nenhuma informação nova pode ser introduzida no pedido após a sua data de depósito. Isso é o artigo... Isso não é o texto do 32, tá? Uma interpretação do artigo 32 da LPI. Nenhuma informação pode ser introduzida após o depósito, pessoal. A única chance que você tem de apresentar essa introdução de informação nova é o que a gente chama de acréscimo de matéria. Sabe qual é a única forma de fazer acréscimo de matéria? É dentro do primeiro ano do depósito utilizar a prioridade interna. Mas mesmo assim, né, utilizando a prioridade interna, que você deposita um novo pedido, reivindica a prioridade do anterior. A gente está falando de pedido nacional, brasileiro. Reivindica a prioridade do anterior arquivado. A matéria nova introduzida, na busca, ela vai ter como data desse novo depósito. A matéria que já estava lá é da prioridade, mas a matéria nova introduzida, você vai ser a data desse novo depósito. Mesmo utilizando a prioridade interna, o que você apresentou e acrescentou de matéria é a data do depósito, não vai ser lá de trás, não, da busca, né? De anterioridade, vai ser a dessa nova data. Tá? Tá bem claro isso no artigo 32 e bem explicado na resolução 93 e lá nas diretrizes do NPI. Modificações no pedido de patente só para erros datilográficos ou irregularidades formais. Já no quadro reivindicatório, espontaneamente eu posso alterar as reivindicações do jeito que eu quiser, acrescentando, tirando, pondo. Eu posso fazer o que eu quiser. Reivindicação até o pedido de exame, que se dá em até 36 meses. Depois que é feito o pedido de exame, se congela as reivindicações daquela forma. Alterações posteriores ao pedido de exame nas reivindicações somente para restringir a matéria protegida. A alteração de escopo ou aumento de escopo não pode ser aceito. Tá? E na maior parte das vezes, você pode apresentar espontâneo, mas a maior parte das vezes essas modificações de redução de escopo são feitas decorrentes do exame técnico. Sempre importante, tudo limitado ao conteúdo inicialmente
revelado. Se você, antes do pedido de exame, até aqueles 36 meses, faz modificação no quadro reivindicatório, mas reivindicando uma matéria que não tinha sido inicialmente revelada, essa modificação foi mal feita. Então, como eu estou reivindicando agora uma matéria que não tinha sido inicialmente revelada, então agora eu acrescento matéria no relatório descritivo para poder fazer isso. Não pode, pessoal. Acréscimo de matéria não pode ser feito em nenhum momento. Então, se você precisa ou precisava modificar seu quadro reivindicatório, reivindicando alguma matéria que você não tinha reivindicado, até o pedido de exame, tá? 36 meses. Porém, não tem suporte no relatório descritivo, babau, já foi. Tivesse pensado nisso antes do depósito. Ou tenta usar a prioridade interna se estiver dentro de um ano. Fora isso, pessoal. Tá bom? Isso é muito importante. Temos que ter isso na nossa cabeça. Muito importante. Modificações após o depósito, no relatório descritivo, até o requerimento, desde que limitadas ao inicialmente revelado. Eu até poderia modificar o relatório descritivo, melhorando o português, talvez pondo um outro exemplo a mais, porém, até o requerimento de exame, desde que limitada ao inicialmente revelado. Mas, por experiência, desde 2004, trabalhando no NPI, essas modificações de relatórios descritivos apresentadas depois do depósito, que dizem serem limitadas ao inicialmente revelado, quase nunca são. Tá bom? A pessoa apresenta. Se vai colar, né? Às vezes a pessoa até vai lá no NPI, não, mas eu quero apresentar. Eu falei, beleza, se o NPI vai aceitar ou não, aí tá? É o exame técnico. Após o requerimento de exame, né, não poderão ser voluntárias, após o requerimento não poderão ser aceitas modificações voluntárias ou decorrentes, né, que gerem aumento da proteção. Então, a gente não pode aceitar modificação, seja voluntária ou decorrente do exame, que gere aumento. Pelo amor de Deus, pessoal, não pode. No entanto, podem ser, sim, feitas voluntárias do exame que restringam. Vocês vão ver que nenhum examinador vai fazer exigência mandando aumentar o escopo. Se você entendeu isso, você entendeu errado a exigência ou o examinador viajou na maionese. Tá? A qualquer momento poderão ser aceitas modificações referentes a erros datilográficos ou irregularidades formais. A gente observa isso mais em pedido estrangeiro, erro de tradução, etc. Tá bom? Aqui a gente tem dois exemplos, eu vou só passar rapidinho, depois eu vou mandar o slide para vocês, tá? Vou mandar por e-mail, depois eles passam para vocês os slides em PDF, tá? São os dois exemplos clássicos que a gente usa há milênios, massa alimentícia, tá? É um exemplo que todo mundo consegue entender, né? Se eu pegar um exemplo específico de química, de biotec ou de eletrônica, a gente vai entender, né? Vejam que é um processo. Eu vou passar rapidinho, só para vocês entenderem aqui que nesse pedido, né, como que ele vai descrevendo a invenção, um processo de aperfeiçoamento das propriedades de uma massa alimentícia farinácea, uma composição de aperfeiçoamento e o produto, tá? Por que ele começa reivindicando o processo? Porque na área alimentícia, né, normalmente, um novo produto com uma nova característica alimentícia decorre de uma alteração do processo. Porque um produto alimentício é uma reivindicação de composição ou um processo, tá certo, pessoal? Então, normalmente a gente tem em alimento. O alimento ele é derivado de um processo novo que você implementa na sua produção ou de uma nova composição alimentícia que gera, sei lá, um nhoque mais macio, tá? Você não protege um nhoque, você protege a composição da massa de nhoque, né? Sei que você queira proteger o tridimensional do nhoque. Aí, sei lá, pede como DI, nem sei se você consegue. DI de nhoque, né? Mas, vamos seguir. Mas na área de alimentos tem umas coisas esdrúxulas. Já examinei muito alimento. Na época da antiga grande divisão de biotech, né? Que o Hélio fazia parte da grande divisão farmacêutica, eu fazia da grande divisão de biotecnologia. A gente examinava biotech, alimentos, cosméticos, examinava tudo, fralda, né? E o pessoal lá embaixo, ficava no andar debaixo da gente, os farmacêuticos examinava coisas também do arco da velha, né? Agora que a gente tem um pouco mais dividida a nossa área técnica. Então, veja, ele começa dizendo o campo da invenção, antecedentes da invenção, né, o que já existe do estado da técnica, fala de fraqueza de massa alimentícia, né? Fala de problemas do estado da técnica, claro,
olha o problema do estado da técnica. O uso de vários agentes oxidantes, ele está usando um agente oxidante na massa. É desaprovado ou não permitido pelos consumidores e órgãos. Então, ele sugere o uso de uma oxidase de glicose na massa para melhorar essa massa de farinha. É isso que ele... Essa massa de farinha pode ter vários problemas. Qual o problema que ele resolve? O que está aí descrito. Dá vários exemplos, tá? De estado da técnica. Por favor, quando citar números no pedido de patente, tem cuidado para na digitação, às vezes a pessoa digita tudo errado. E começa, ó, problemas e desvantagens. E aí começa, ó, uso de glicose, tem a limitação. Ele vai falando aqui, ó. No entanto, olha onde ele vem. Primeiro ele diz o problema, estado da técnica, e agora ele começa a vantagem. No entanto, tá vendo essas palavras de ligação que a gente chama? Surpreendentemente, a presente invenção demonstrou que a oxidase de hexose é altamente usada como agente de condicionamento de massas alimentícias na fabricação de produtos, como macarrões e etc. Agora, aqui ele pode dar vantagem. Onde que no exame técnico eu vou saber se essa vantagem é real? Lá embaixo, quando ele puser exemplos ilustrativos. Vocês conseguiriam imaginar essa invenção sem exemplo ilustrativo? Sem tabela mostrando comparação do estado da técnica de invenção dele? Impossível. Então, essa história de que nem sempre exemplo ilustrativo nem sempre é necessário, até é verdade. Mas, pessoal, reivindicar pedido de patente de produto, processo, uso, composição, não existe não ter exemplo ilustrativo. Não existe. Tá? Falando de forma muito clara e objetiva. O objetivo aqui é esse. É deixar de forma clara algo que é complicado, é difícil. Olha quanta coisa a gente está falando. E de forma mais superficial. Muita informação. Mas o que tem que ser, tem que ser. Não existe pedido de composição de processo sem exemplo ilustrativo. Tem que ter. Tá? Às vezes eu olho para o lado que tem 2 monitores, tá? É porque aí eu olho ali a câmera. Tá bom, pessoal? Ele vai definindo aqui a invenção, e aí parte para a descrição detalhada, onde ele detalha, né, dizendo, ele utiliza uma enzima. De onde ele obteve essa enzima? Olha aqui, ele descrevendo. Tá? Se essa enzima, por exemplo, é obtida da fermentação a partir de um micro-organismo, e esse micro-organismo não é conhecido do estado da técnica, ele vai precisar do depósito de material biológico desse micro-organismo. Ele vai precisar ter o depósito para o Budapeste. E esse depósito tem que ser feito antes da data do depósito do pedido de patente no NPI. Por quê? Porque o depósito do parágrafo único do artigo 24, ele é necessário para a suficiência descritiva. E tudo que for necessário para a suficiência descritiva deve ser apresentado no NPI no ato do depósito. Tá? Então, se essa enzima fosse obtida, não é o caso, mas, por exemplo, se essa enzima fosse obtida de um micro-organismo, que também é obtido por esse inventor, ele precisa do depósito desse micro-organismo. Porque, senão, uma pessoa que quiser melhorar essa invenção, onde ele vai obter a enzima? Bater na porta do inventor, me arruma uma amostra da sua enzima? Não. Ele pede uma amostra da bactéria ou do fungo que produz essa enzima lá no centro depositário. Tá bom, pessoal? Isso é importante. Vamos seguir aqui. Ele vai descrevendo, ó, como ele obtém o tampão. Tá vendo que ele já coloca aqui no relatório descritivo uma faixa de pH, porque é assim que ele vai reivindicar. Ele não coloca cerca de 5, pH 5. pH entre 5 e 8. Tá? Faixas também com um mínimo de lógica, né? Se ele disser que vai crescer, sei lá, seu micro-organismo no pH de 0 a 14 é brincadeira, né? Eu já vi o cara reivindicar temperatura de incubação de crescimento de micro-organismo de 0 a 100. Ou seja, ele cresce o micro-organismo desde congelado até fervendo. Também tem que ter uma lógica aí, né? Olha aqui, eu falei, ele pôs 0 a 20, né? Oh, beleza. Né? Tá certo? Mas talvez ele até reivindique isso, mas às vezes no exame técnico a gente manda dar uma fechada, tá? Aí ele vai lá descrevendo, né, como ele recupera a enzima, tá vendo? Em detalhes. Ó, os tipos de farinha que ele utiliza. Vai lá. Ó, vai descrevendo tudo em vários detalhes. Aqui do lado, tá vendo? Essas informações. Todos os detalhes
as formas alternativas. A gente tem que pensar em forma alternativa, para evitar que alguém copie a sua invenção usando uma forma alternativa. Tá? Ah, não, minha invenção é para farinha de trigo. Mas será que ela funciona com farinha, olha como ele diz aqui, de milho, de arroz, de cevada, de centeio, de durra? Nem sei o que é isso, mas tudo bem. Né? A gente tem que pensar. Tá bom, pessoal? Olha aqui, quando ele diz a quantidade de enzima que ele coloca, de 1 a 10 mil unidades, de preferência de 5 a 5 mil, mais preferencialmente de 10 a 1000. Aqui ele coloca no relatório descritivo, por quê? Porque quando ele for reivindicar esse fechamento, ele tem suporte no relatório descritivo. Entenderam o que é suporte? É ter no relatório descritivo o que eu vou reivindicar, inclusive as faixas que eu vou fechar. Tudo que tiver nas reivindicações tem que estar no relatório. Tudo. Tá? Ele vai dizendo, ó, as várias faixas. Ó, exemplo ilustrativo. Purificação da enzima. Ó, ele está descrevendo. Ó, tudo bonitinho. Extração, filtração. Todas as etapas, tudo bonitinho. pH. Ele está dizendo como ele aperfeiçoa. E aí ele começa. Exemplo da massa. Aqui como ele obtém essa enzima. Ó, como ele mistura a massa. Ó, controle, comparação, né? Extensigrafia para ver quanta massa nela estica. Tá vendo? Tudo ele vai descrevendo em detalhes. Com exemplos ilustrativos entre o estado da técnica e a invenção dele. É assim que você mostra a melhoria, vantagem do estado da técnica, né? Tá? Na hora de reivindicar, ele começa, então, processo de aperfeiçoamento de uma massa alimentícia e qualidade, né? Caracterizado pelo fato que compreende a adição aos ingredientes da massa alimentícia, aditivos ou a massa alimentícia numa quantidade efetiva de oxirredutase, ou que seja capaz, pelo menos, de oxidar maltose. Esse aqui, pessoal, não é o quadro concedido. Esse é o que ele depositou. Por que eu uso isso? Para mostrar. Vocês acham que o INPE concederia um quadro, uma reivindicação principal dessa forma? Não. Por quê? Quantidade efetiva não pode. Sabe de onde é que eu vou pegar essa informação de quantidade efetiva? Mais para frente, ele fala, olha aqui, ó. Na reivindicação 6, dependente, oxidase, quantidade de 10 a 1000. Então, na hora que eu for fazer o meu exame, eu vou pedir que ele defina essa quantidade efetiva por 10 a 1000. Depositar dessa forma está errada? Não, está certo. Pode ser assim. Deixa que no exame técnico, às vezes, a gente fecha. Só que, às vezes, as pessoas são até mais amplas do que isso. Tá vendo que aqui ele fala, ó, oxirredutase. É uma diexose. Qual é a origem? Tá vendo? Ele vai, assim que a gente faz, constrói um relatório, uma reivindicação a partir de uma reivindicação ampla, porém, se você tem uma reivindicação ampla, você precisa, nas reivindicações dependentes, colocar de forma mais fechada o que você pediu de forma ampla aqui. Essa é a forma correta de se reivindicar e de garantir que no exame você tenha um maior sucesso, tá bom? Tá? Ó, reivindicação independente. Aqui, reivindicação dependente 1, dependente da primeira, da 2. Por exemplo, né? Esse daqui, essa reivindicação é uma dependente da segunda, né? Tá? Eles vão montando múltiplas relações de dependência, não tem problema. Tá? Ele vai lá, dependendo. Ó. O produto é pão, o produto é talharim, o produto é alimentício, é um alimento em pasta. Não tem problema. Vai lá, ó, várias dependentes. Aí ele vem de novo agora com uma independente de composição. Lembra que eu falei que muitos produtos alimentícios eles são caracterizados pelo processo? Então, normalmente, a primeira reivindicação é a reivindicação mais importante. Tá? E agora ele pede uma composição de aperfeiçoamento caracterizada por fato que contém a oxirredutase, os ingredientes. Às vezes, no exame técnico, a gente considera que essa composição precisa ser dependente do processo. Às vezes, isso é muito comum em alimentos. Tá? Só dessa forma não é suficiente. Depende do caso. Nesse daqui eu não sei.
né? Não foi nem eu que examinei esse pedido foi deferido, tá? Mas não com esse quadro, com outro quadro, mas que não é bem o nosso objetivo mostrar aqui, até porque não está na apresentação, tá? Mas ele mostra que você tem, então, diferentes tipos de reivindicação. Reivindicação independente e as suas dependentes. Reivindicação independente de composição, aquela primeira era de processo, e suas dependentes. Composição. Outra reivindicação de processo, né? Uma outra característica do processo que ele acha importante reivindicar de forma separada. Isso também é válido, não tem nenhum problema, tá? Se você acha necessário, ok, tá? E ele vai lá, ó, sempre descrevendo, ó, o processo caracteriza o fato de que compreende uma massa alimentícia que se adiciona uma quantidade efetiva, né? Isso eu já digo de antecedência. Quantidade efetiva não é aceita pelo NPI. A gente vai mandar ele colocar aqui, mandar que eu estou falando é na exigência técnica, solicitar que ele substitua essa quantidade efetiva por realmente uma faixa, tá? Provavelmente seria alguma faixa que estaria aqui para baixo ou no relatório descritivo, tá? Aqui está o resumo, conciso, mas a gente sempre recomenda que seja um bom resumo para ser encontrado, tá? Aqui tem um exemplo de um MU, é um alicate, né? Esse alicate até tem um desse tipo exatamente aqui em casa, minha esposa usa, né? Um alicate que é um MU. Por quê? Olha bem a característica de MU que é interessante, porque a gente usa esse exemplo, desse alicate, né? Porque esse alicate, o que ele visa proteger? Disposição construtiva, normalmente títulos de modelo de utilidade são assim, disposições construtivas, produzidas em alicate. Qual é a melhoria funcional que ele faz aqui? Ó, deixa eu mostrar aqui. Uso de um material injetado na estrutura do alicate, notadamente na empunhadura. Então, a invenção dele é um alicate com cabo de plástico, não cabo de metal. Por que isso é um modelo de utilidade? Porque o modelo de utilidade, ele melhora funcionalmente esse alicate, talvez o cabo de plástico seja mais leve, antiderrapante, mas ele não altera a função alicate enquanto alicate de corte. Se esse alicate for um alicate que, pela questão das lâminas, não for bom para cortar unha, for só bom para cortar cutícula, por exemplo, aquelas peles soltas, se ele resolveu melhorar a eficiência de corte do alicate, normalmente esse tipo de melhoria é uma patente de invenção, que ela alterou o alicate enquanto alicate cortador. Aqui não, ele alterou uma funcionalidade, ele dá uma melhoria funcional de deixar o alicate mais leve ou escorregar menos da mão da manicura de quem quer que esteja utilizando, tá bom? E aí veja que o pedido de patente dele, ó, só são 4 páginas. Esse é o pedido todo. Aquele do alimento, eu cortei. O relatório descritivo ele é maior. Aqui ele é um título, campo da invenção, modelo de utilidade para alicate de corte de unha ou cutícula, fundamento da técnica, né? Conhecimento, moldagem de 2 peças metálicas, né? Melhoria funcional. Esse último tipo de alicate apresenta uma vantagem ao modelo antigo, já que somente uma pequena parte de sua estrutura é feita de metal. Talvez o alicate ter parte de plástico, parte de metal, barateie a sua construção, né? Ou até torne mais fácil fazer, também não sei. Não sou especialista em alicates, tá certo? E aí ele coloca o uso do material injetado, né? Permite peças mais baratas, leves e confiáveis. Aqui está a melhoria. E que claramente você vê que realmente pôr o cabo de plástico torna ele mais barato, teórica, eu acho, né? Plástico é mais barato que metal, eu acho, né? Eu acredito que seja. Leve, sem dúvida, e confiável, porque não escorrega, né? Dentro desse contexto foi desenvolvida essa presente disposição construtiva. Veja que ele lista as figuras, porque se é um modelo de utilidade, ele tem várias figuras descrevendo as várias partes do objeto, com números, sem texto, né? Fala da melhoria funcional, né? A listagem das figuras, e descreve como como que se descreve um objeto? Como as partes do objeto estão interligadas. É assim que se descreve um objeto. Como as partes estão interligadas. Está vendo que ele utiliza números? São os números que se remetem ao desenho do alicate. Tá certo? Veja, ó.
Lâmina de mola 8. Olha o alicate aqui. Aquela molinha do alicate 8. Punhadura 4. Né? Ó, região externa 4. E assim sucessivamente, tá certo? Sempre que você tiver um objeto, você tem que ter números nesse desenho e citá-lo no relatório descritivo, tá bom? E na reivindicação? Na reivindicação, ele vai reivindicar não a melhor pega, ou que ele é mais barato, ou que ele é mais caro. Ele vai reivindicar de forma objetiva, tá vendo? As características essenciais à obtenção da melhoria funcional, que é o quê? Caracterização construtiva do tipo... Claro que aqui falta o caracterizado por, né? Ah, não, tá aqui. Caracterizado pelo fato de compreender um cabo de alicate, que é produzido... O cabo é produzido por injeção, tá? O alicate é fabricado de nylon de alta resistência, com 30% de fibra de vidro, por exemplo. Fazendo uma crítica a esse quadro reivindicado, essa reivindicação aqui. Ele poderia ter utilizado uma faixa de fibra de vidro. Pode ser que ele já saiba tecnicamente que se eu utilizo 29% de fibra de vidro, o cabo não fica bom. 31% não fica bom. Se for isso, ok, eu não conheço essa matéria. Agora, se não for isso, eu sugeriria que ele tivesse feito uma faixa. Ele limitou o nylon de alta resistência. Talvez pudesse utilizar outro tipo de composto polimérico. Talvez. Mas foi assim que ele ganhou e que ele pediu, tá certo? Só para colocar algumas ideias para que a gente tenha isso na cabeça. As figuras dele, estão vendo? 3 figuras com as várias visões, né, do equipamento, do objeto. Bem, para a gente acabar, passou aí uma meia horinha, me desculpa, mas tranquilo, né? Entendendo a invenção. Então, para que a gente possa redigir um relatório descritivo, ajudar alguém a redigir um relatório descritivo, ainda mais se a gente é do núcleo de inovação e não é um inventor, a gente precisa tentar entender todos os detalhes, né? Precisa identificar os diferentes aspectos da invenção que possam vir a ser protegido, a invenção principal e as invenções acessórias, que é aquilo de produto, processo, uso, né? Dispositivo, kit, etc. Uma forma boa de identificar vários aspectos é lendo outros pedidos de patente da mesma área, né? Porque aí normalmente a gente já sabe o que normalmente é protegido numa determinada área, tá? Tecnológica. Verificar documento do estado da técnica. Por que está em vermelho? Verificar os detalhes da matéria objeto da proteção. Isso é muito importante. O que tem que ser detalhado, tá certo? Tentem pecar sempre pelo excesso, porque para nós examinadores ver um pedido de nacional, de universidade, de pessoa física, jurídica, microempresa, MEI, etc., ser indeferido por falta de suficiência descritiva, quando na leitura do pedido você sente que tem alguma invenção ali, é triste. Mas nada pode ser feito, né? Tá? Buscar entender suficientemente bem a invenção para estruturar as reivindicações. Muitas vezes a gente primeiro pensa nas reivindicações para depois fazer o relatório descritivo. Isso é uma técnica, tem gente que faz assim. Reconhecer os elementos da invenção que não necessitam estar incluídos nas reivindicações mais abrangentes, nas independentes, deixar esses elementos na dependente, mas tem que estar presentes, tá? Entender quão abrangente deve ser a descrição da invenção. É a história de também não precisar descrever desde a história da vacina, né? Eu tenho uma patente de vacina de Covid, eu começo lá de trás. A primeira vacina foi desenvolvida pelo... Né? Não precisa. E, claro, se você não é um inventor, está ajudando ele a tentar se esforçar ao máximo para entender a invenção. Tem vezes que a gente não consegue mais. E nunca assumir que o inventor conhece o real significado da sua invenção. Os pesquisadores, às vezes, pensam em termos de produtos e problemas, nunca na invenção. É por isso que, muitas vezes, quando a gente examina pedidos de patente de universidade, as reivindicações estão com vantagens. Porque, para ele, o que interessa para ele é a vantagem da invenção dele. Só que na reivindicação você não põe vantagem. Vantagem tem que estar no relatório descritivo. Reivindicação você põe descreve o que protege, tá certo? Tá? Também significa que o depositante, ao receber um documento do estado da técnica por parte do NPI e que esse documento for usado pelo escritório de patente com base da rejeição, deve explicar as diferenças entre o objeto da proteção do estado da técnica e modificar as reivindicações. Pessoal, se você recebe
um exame do NPI, que é aquele tal do 7.1, né? Recebeu o 7.1, não é grande parte dos 7.1 que eu faço, no final o pedido eu defiro o pedido, porque o cara modifica, eu sugiro modificações às vezes. Muitos dos 7.1 que nós, examinadores, fazemos é para melhor definir a reivindicação que está muito ampla. Tanto que, às vezes, a gente tem pedido que a gente defere em primeiro exame. Por quê? Porque o cara já chegou com a reivindicação fechadinha, eu quero isso, não quero blá blá, não quero enrolação. Você vai lá, nossa, perfeito, defere em primeiro exame, próximo, backlog tem que andar. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Por isso que esse exame preliminar 621 e 622 tem sido muito úteis. Porque muitas vezes o cara já eu estou falando do cara, é o depositante, tá? Ele já apresenta o pedido de patente dele, as reivindicações já mais modificadas, tá certo? Bem, era isso que eu queria falar, tá? Agradeço a atenção e aí, não sei, vamos abrir aí para perguntas. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Deixa eu só parar a apresentação. Aí eu não sei como é que vocês vão fazer, tá bom? Obrigado. Desculpa se eu falei rápido, que é muita informação, às vezes eu falo mais rápido, menos rápido, mas é para dar uma ideia, né? É um mundo, né, Hélio? É um mundo, né? Foi show, meu amigo, foi show, como sempre. Foi muito bom. Rodrigo, teve várias perguntas no chat aqui. Pode fazer. Eu vou começar do início, tá? Não ordem, mas eu acho que do início de entendimento dos participantes. Pode. A primeira pergunta aqui deles é quanto ao tempo para depositar a patente depois que apresentou num congresso, ou num artigo científico, ou dessa maneira. Então, passou o avião. Passou o avião. Então, o tempo. Existe o chamado período de graça. O período de graça, na lei, o Brasil tem um período de graça de 12 meses. Então, esse período de graça de 12 meses é para que, caso a invenção tenha sido divulgada antes do depósito, previamente, seja num artigo científico, numa defesa de tese aberta, num pôster, sei lá, deu uma entrevista para a Rede Globo do Sergipe mostrando a invenção, né? Esse dia da divulgação começa a contar o relógio de 12 meses, né? Então, divulgou, você tem 12 meses para depositar esse pedido no NPI. Por quê? Essa divulgação, tendo sido feita pelo próprio inventor, ou pelos inventores, o NPI não vai utilizar essa divulgação prévia de até 12 meses contra o exame do pedido. Tá legal? É uma divulgação prévia. O que a gente fala sobre a questão do período de graça? Deve ser vital utilizar, porque tem países no exterior que o período de graça é de 6 meses, ou que não tem período de graça. E aí, às vezes, você vai tentar um depósito no exterior e esse pedido acaba sendo indeferido. Então, evite esse período de graça. Ainda hoje, né, o Hélio sabe disso, vira e mexe, nós encontramos divulgações prévias de inventores. Eu tenho encontrado mais, hoje em dia, né, a gente está fazendo... o Hélio tem feito, acho que 622 também, tem feito, né, Hélio? A gente tem encontrado, mais recente, eu tenho encontrado mais teses e dissertações do que artigos científicos. Né? Tenho encontrado mais... Antigamente, encontrava mais artigos científicos. Né? Publicação em congresso é difícil, né? Às vezes a gente acha, às vezes não acha. Mas eu tenho encontrado mais teses, dissertações de mestrado. Outro dia, acho que há 2 meses atrás, eu encontrei uma... qual é o nome quando o aluno final de graduação? Aquele trabalho de final de graduação. TCC, né? Final de graduação. Então, assim, com mais até de 12 meses. Então, tem que tomar esse cuidado. Porque se você joga o nome do inventor no Google, o Google é cruel hoje em dia, ele acha tudo, né? Tá certo? O lápis, né, Rodrigo? O lápis, né? Quantas vezes... Então, às vezes, tem uns pedidos de patente que a gente pega, é importante que entenda, que ele tem que ser indeferido, que não tem jeito. Você sabe que aquilo ali não pode a patente ser concedida. Às vezes, até mesmo de universidade. Tipo, é matéria que já existe. Às vezes, você olha o lápis do pesquisador, você já encontra uma referência, tá?
né? Então, são os 12 meses que antecedem a data do depósito. Mas evitem divulgar antes, pessoal. Eu tenho pego também tanto pedido, agora é o oposto. Eu também tenho pego pedidos de 2015, depósitos, examinando pedidos depositados em 2015, 2014, né, 2016, em que fizeram o trabalho de casa. Que eu vou lá, jogo o nome, acho o artigo, acho a tese, acho tudo com data posterior ao depósito. Dá uma sensação tão boa, não é? Não, é sério. Porque, tipo assim, cara, eu sou brasileiro, eu vim da universidade. Todos nós viemos da universidade pública. A gente quer, não número, quer qualidade, né? Não adianta também vocês terem 500 depósitos, não tem nem dinheiro para isso, imagine. 500 depósitos, para tirar dinheiro de onde? A gente quer que o cara tenha a patente concedida. Pode ser que ele nunca comercialize. Pode ser, infelizmente. Mas também mostra a qualidade. Ó, depositei, foi concedida. Comercializar também não significa que a invenção é ruim, né? A gente sabe disso. Né? Às vezes a gente tem exemplos de invenções que foram patenteadas há 30, 40 anos atrás que só hoje estão sendo usadas. Mas é isso, tá? Vamos seguir aí. Pode perguntar mais. Pessoal empreendendo 12 meses, tá? O Francisco aqui pergunta uma dúvida quanto à novidade. No caso de vacinas, o fato de ter composição de uso humano, com vírus de humanos, desenvolver uma vacina veterinária com cepas da espécie em questão, atenderia o quesito de novidade? Olha só, novidade para composição, o NP trabalha com novidade absoluta. Né? O Hélio sabe bem disso, é da área farmacêutica como eu. A gente trabalha com novidade absoluta. O que é isso? Para eu dizer que uma composição, que é uma mistura de componentes, não é nova, eu tenho que achar... Essa composição veterinária tem que ter uma composição idêntica à de humanos. Então, por exemplo, se é uma vacina, sei lá, antirrábica humana, e você pega essa mesma composição, e o trabalho da pessoa, ele viu que essa vacina idêntica pode ser usada também para não ter raiva em cachorro. O cachorro não pega raiva. Se a composição for idêntica, dificilmente vai ser, né? Não imagino que uma composição de vacina veterinária seja idêntica à humana. Entendeu? Agora, existe sim vacinas que no desenvolvimento você observa que essa vacina ela tem aplicação humana e também veterinária. E no momento da reivindicação da patente, você pede o uso humano e veterinário, entendeu? Mas agora, por exemplo, se você tem uma vacina, entenda a questão de novidade. Aí entra a discussão de atividade inventiva, que talvez é a discussão mais importante com essa dúvida dele. Que é aí que pode vir um indeferimento, né? Você usa uma vacina que é humana, você pega ela e adapta, ou seja, houve modificação da composição para o uso veterinário, você não está mais falando de novidade, composições diferentes. Agora, essa alteração na composição, ela é óbvia para o estado da técnica? Se for, por exemplo, uma alteração de excipiente, sei lá, um imunoestimulante que você põe lá no meio da vacina, aqueles adjuvantes. Eu não vou usar o mesmo adjuvante que eu tenho na vacina humana, porque esse adjuvante em cachorro, sei lá, dá ferida na pele do cachorro. Isso é conhecido há mais de 30 anos. Então, você mudar o adjuvante de um para o outro, é óbvio para qualquer veterinário. Agora, se você precisou fazer muitos testes com vários diferentes adjuvantes, ou mesmo mudar o epítopo, o que gera a resposta imune, né? A parte lá que gera... Não me fugiu, sei lá. A parte que gera a resposta imune da vacina lá. Você precisou mudar? Aí essa vacina é totalmente nova e também inventiva. A questão é, se você mudou do humano para o veterinário, ou do veterinário para o humano, se você teve que alterar a composição, já não é mais discussão de novidade, estamos falando de atividade inventiva. Essa alteração é óbvia? Depende. Provavelmente não, mas você tem que descrever de forma, no relatório descritivo, dizendo em detalhes o que você mudou. Não é, Hélio? Não é por aí? É por aí, né? Por aí que a gente faz, entendeu? Tá bom? É por aí. Entendeu? Só para deixar claro a novidade. O Brasil trabalha com novidade absoluta. É só quando é idêntico. Idêntico, os mesmos componentes. Por isso, que a maior parte dos indeferimentos dos pedidos brasileiros não são por novidade, são por atividade inventiva. Tá? Ok. Bom, eu acho que já respondeu essa
mas vamos perguntar. A Silmara pergunta, alguma normativa sobre formulação alimentícia ou me baseio em outras patentes escritas? Não, formulação alimentícia é uma composição, né? Então, é ver a parte de composições, tanto na diretriz, na de biotec não, eu acho que seria mais as diretrizes de química, né? Acho que mais as, né, Hélio? Eu acho que mais as diretrizes de química, que lá teria a parte de composições. O que acontece é mais... o alimento é uma composição, é você dizer todos os componentes do alimento. Entendeu? Assim, agora, é claro, sempre olhar documentos. Eu acho que esse pedido que eu usei aqui, exemplo, eu não sei se era da Nestlé, mas assim, olhar pedidos de patente de empresas líderes de desenvolvimento em algumas áreas. Por exemplo, né, a gente trabalha, há uns anos eu trabalho com cosmético. Por exemplo, qual é a maior depositante de patentes de cosmético do mundo? Chama-se L'Oréal. É muito, né? Então, se você for pegar pedido de patente de cosmético, de tintura de cabelo, você vai procurar um da L'Oréal, que, por exemplo, são pedidos que são bem escritos no sentido, não são grandes demais, não são pequenos demais, não enrolam, vão direto ao ponto, Por que eles depositam tanta coisa que eles não vão ficar enrolando, né? A gente vê isso. O cara não vai ficar enrolando, né? Tá? Então, assim, vê uma área alimentícia parecida com a que ela trabalha, né? E olha pedidos de patentes, né? Dessa área que ela trabalha, né? Então, é mais ou menos assim. Mas, assim, alimento basicamente é composição. Então, ali, composição são as diretrizes relacionadas à composição, né? Ou composição com, por exemplo, com componentes, porque às vezes no alimento você tem sei lá, extrato de caju. Sei lá, extrato de caju é um bolo, um exemplo bem ruim, mas para que vocês entendam, um bolo. Como é que se reivindica um bolo? Pelos componentes do bolo, né? Os vários componentes, tá? Então é dizer quanto de componente tem, se existe uma forma de preparar, é uma reivindicação de processo, tá legal? Né? Então, às vezes você ter uma composição alimentícia, que para você ter aquele alimento, não só tem que ser aquela composição, mas tem que ser preparado num determinado processo. Então, você vai ter a reivindicação de processo, como a reivindicação principal, uma segunda reivindicação principal de composição, descrevendo os componentes, qual e quant, quando necessário, e uma reivindicação de produto ou alimento caracterizado por ser preparado por aquele processo ou ter aquela composição. Se você olha exemplos de outros pedidos de patente, vocês vão ver que normalmente são estruturados dessa forma, tá? Aqui teve o Rafael que perguntou, mas teve outra pergunta mais acima que vem na mesma linha. Dentre as reivindicações que constituem o ente estrutural, que mais influencia no valor, considerando a defensabilidade, validade e infringibilidade. Hã? Teve uma outra pergunta ali, lá mais acima, que pergunta qual que é o item mais importante da patente. E daí o Rafael aqui, ele complementa dizendo as reivindicações que constituem o item estrutural. Então, como é que faz para ter o maior valor na patente? Então, veja só. Todas as partes da patente são importantes. Veja só. O que consta na carta patente? Relatório descritivo, reivindicação, desenhos e listagem de sequência biológica, se for biotecnologia, que é a listagem de RNA, DNA, proteína, essas coisas. O resumo não entra. Então, assim, o resumo é a única parte, vamos dizer assim, não importante. Por quê? Para fins de proteção legal, né, no momento de um litígio, o perito contratado pelo judiciário vai pegar a patente, a carta patente, e vai ler as reivindicações, interpretando-as interpretando elas com base no relatório descritivo. Então, ele vai ver, quando ele vai entrar, ele vai ver lá se aquele produto contrafator é feito por aquele processo patenteado, vendo os detalhes do processo no relatório descritivo. Então,
A princípio, a reivindicação é o mais importante, porque é a base legal. Mas é a base legal, as reivindicações são baseadas no relatório descritivo. Então, as duas são fundamentais. Entendeu? Assim, né? O que acontece quando a gente fala assim da defensabilidade, né? É um termo mais jurídico, né, que as pessoas utilizam, os advogados, o pessoal da área jurídica legal. O que acontece é isso. Defensabilidade é garantir que tudo que está sendo reivindicado tem suporte no relatório descritivo. O INPI, o examinador, esse é o nosso trabalho. A gente tenta garantir isso. Mas ninguém melhor do que o inventor para ter a certeza de que o que ele está reivindicando está totalmente lá no relatório descritivo. Por quê? Porque o contrafator, que é aquela pessoa que está infringindo, ele pode solicitar, dizer que a patente desse sujeito não tem suficiência descritiva como matéria de defesa, tanto administrativamente, uma nulidade administrativa, quanto judicialmente. Ele pode judicialmente, não, mas olha só, eu não sou infrator porque ele não descreve totalmente a invenção. O NPI concedeu a patente, mas não deveria ter concedido porque a descrição dele é incompleta por causa desse aspecto, que o examinador talvez nunca saiba. Só quem vai saber é o contrafator, que é especialista no assunto, e o inventor. Porque no momento de um litígio é o especialista no assunto, contrafator, e o inventor especialista no assunto, titular da patente. Né? E o perito que deve ser também, né? O examinador nunca vai conseguir examinar um pedido nesse nível. Porque se eu examinar um pedido como especialista do assunto, a gente não vai deferir nada, talvez, né? Entendam a lógica, tá? Entenderam o que eu quis dizer aqui? A questão do litígio. Bom, mais uma, para finalizar as perguntas. Um desenho colorido pode ser aceito? Em que condições? Hoje em dia o NPI aceita. Na instrução normativa anterior não aceitava. Né? No AN 127, não aceitava. Hoje aceita, pode. Porque o que acontecia? Antigamente não aceitava colorido. Quando o NPI fez a digitalização, às vezes o NPI dizia que tinha que ser em preto e branco, o cara retrucava e a gente aceitava colorido. Só que quando digitalizou no scanner, ficou tudo preto e branco. Tá? Agora, com o depósito eletrônico, tudo é eletrônico, você pode apresentar colorido e vai se manter colorido. Só que a cor não é aspecto de proteção. Isso é aspecto ornamental de desenho industrial. A cor pode até ser para... não, eu vou apresentar vários desenhos e mais um desenho colorido para ficar mais fácil, de forma complementar, entenda, de entendimento. Só que nenhum aspecto colorido recai sobre proteção de patente, porque isso é aspecto ornamental.